Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, está decidindo agora pautar um requerimento de urgência que proíbe a validação de delações premiadas fechadas com presos e que vai criminalizar a divulgação do conteúdo dos depoimentos. Meus amigos, vai dar o que falar. A proposta foi apresentada em 2016 pelo advogado, então deputado do PT, Vadi Damus. Era outro mundo, era outro Brasil, lá nos tempos áureos da Lava Jato. Mas de lá para cá, muita coisa mudou, para dizer o mínimo, e o cenário político é totalmente diferente. Quem era contra, agora é a favor, quem era a favor, agora é contra, quem está preso está solto e quem está solto pode ir preso. É isso mesmo, Arnaldo? Tô brincando, é isso mesmo, Palu? Como é que fica? É isso mesmo, né? Eu fico impressionado lá em Brasília como eles querem advogar em causa própria, legislar em causa própria. Qual é o problema da autoridade policial colher a delação? Nenhum. Mas eles ficam o tempo todo querendo enfraquecer as forças policiais de investigação, de Ministério Público, do próprio Poder Judiciário. Qual é o medo? Quem anda reto não tem que ter medo de nada, não. Então é um absurdo, né? Fizeram isso aí na Lava Jato para quebrar a Lava Jato no meio naquela época. Mas agora o tiro pode ser pela culatra, porque quem pode ser beneficiado é o Bolsonaro. Fabrício, se não pode delação com preso, vamos ser sinceros, né? Na prática não pode delação. A ideia era que o criminoso que já foi pego entregar a chefes ou outros criminosos e, se isso não for autorizado como instrumento legal, morre o instrumento. O que você acha? Eu lembro bem na época da Lava Jato como as delações movimentaram muito esse país, né? Claro que tudo tem que ser provado depois, há todo um instrumento jurídico a ser seguido, mas acaba despertando muitas paixões, porque justamente quando a gente fala de delação premiada, né, o prêmio é muito interessante para quem está preso, para quem está condenado, para quem está sendo investigado, muito mais que propriamente o que ele está falando. Acho que tem muita discussão ainda a ser travada nesse assunto, e claro que atende bastante aos interesses da classe política, né? E a gente estava falando ontem mesmo aqui, né, mano, com o Telhada, a votação, por exemplo, da taxa da blusinha, que não tinha o nome dos senadores que votaram, no que eles votaram. Então, claro, é a política atendendo a própria política. Isso a gente vê repetidas vezes no Brasil. A discussão é importante, Fepe? Por quê? A discussão é importante, Marinho. Eu lembro que no caso da Lava Jato, por exemplo, as prisões cautelares e preventivas eram utilizadas para forçar delação premiada, não é? E o que esse projeto de lei visa, por isso que eu acho que a discussão é importante, é discutir qual que é o aspecto da delação premiada. Porque a delação premiada, pela lei, tem um caráter voluntário, ou seja, a pessoa tem que querer fazer a delação premiada. E quando a pessoa está presa, de certa forma, parece ter uma chantagem institucional. Você só sai da prisão cautelarmente se você fazer a delação premiada. E quando você vê, por exemplo, o histórico do Brasil de Lava Jato, isso pega todos os políticos possíveis. O último, por exemplo, foi o Mauro Cid. O Mauro Cid teve uma prisão, no meu modo de ver, irregular, ilegal, né? No caso dele, ficou muito tempo preso, né? E depois surgiu a delação premiada do Mauro Cid, né? Ou seja, claramente, de certa forma, há um aspecto de chantagem institucional de manter a pessoa presa para ela fazer a delação premiada. Então, eu acho que a discussão do Instituto de Delação Premiada tem que ser feita. Da mesma forma como eu acho, por exemplo, que a delação premiada por si só, sem a prova, não pode ter validade jurídica alguma. Mas já não então, tem, o projeto né? de lei não tem por decisão judicial, Sim. não por questões legais. Esse projeto de lei visa dar respaldo legal a uma questão que eu acho de suma importância no Brasil. E você, Mano Ferreira, delação no olho dos outros é refresco? Eu acho o seguinte, a delação é um instrumento muito importante para melhorar o processo de investigação e de apuração de organizações criminosas, sobretudo. O caso da Marielle que o diga, né? Exatamente. Então, nós precisamos preservar a delação como instituto. O que o PP está dizendo é que juízes estão aplicando indevidamente. Ou seja, se os juízes estão trabalhando mal... Não, juiz não. O Ministério Público é por isso que faz aqui. Mas quem mantém preso é uma decisão judicial, não é o Ministério Público que mantém alguém preso. É o juiz que decide, o Ministério Público solicita. O juiz aceita ou não o pedido do Ministério Público. A última palavra é do juiz. A última palavra é do juiz. Sim, mas o juiz analisa os aspectos processuais. Sim, mas o que você está dizendo é que os juízes estão corroborando com chantagem. Não, eu estou falando isso não. Eu não estou falando então, disso, não. O que você está falando? Então, tira a teima aqui, tira a teima. Eu estou falando o seguinte, quem comanda o inquérito é o Ministério Público junto com a polícia. Mas quem mantém então, quando alguém ele preso, calma, mano. quando ele vê, por exemplo, que tem requisitos legais
para pedir a prisão preventiva, ele manda para o juiz. O juiz não analisa o caso concreto, ele analisa o cumprimento de determinados requisitos. Sim, se e os aí requisitos... depois do Ministério Público mandar prender aquela pessoa, o que o Ministério Público faz? Faz conversas para negociar a delação premiada para soltar a pessoa. Tá dentro da lei. Não dá para você fazer isso, Claro mano. que dá, tá previsto na lei. Prender para fazer delação premiada? Não, veja, quem está Manter réu preso para fazer mantendo delação preso premiada? é o juiz. Concluindo, mano, e a gente segue em frente. O meu ponto é quem está mantendo preso é o juiz. Mas em outra instância, se cara, não há é isso. requisitos para manter preso, tem que manter preso. Então, o ponto é, a gente está dizendo assim. que os juízes estão trabalhando Não é assim. mal. Eu concordo. Não é assim. A nossa justiça não entrega Não a é justiça assim. como deveria. Então, qual é a discussão Não é assim. verdadeira que a gente tem que fazer? É sobre como avaliar a qualidade do trabalho do judiciário e fazer com que a progressão de carreira ou não do juiz varie de acordo outra com sua discussão. competência. Essa deveria ser a discussão e não mudar, acabar outra com discussão. a delação. O meu compromisso com vocês é que a gente vai estar repercutindo a tramitação desse projeto e dessa ideia, que certamente vai dar o que falar nas próximas semanas.